O filme da Amazon Prime sobre o Maníaco do Parque, ele tenta trazer uma temática diferente, uma voz para as vítimas, mas que honestamente ele fracassou miseravelmente, pelo menos na minha opinião. Eu sou a Cass, e se você gosta de histórias de terror, de lendas urbanas, suspense, crime, mais que nada crimes reais, você tá no lugar certo. Então não deixa de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho, deixar aquele likezão, compartilhar esse vídeo pra quem você quiser, tá? Se você não gostou desse vídeo, compartilha pra aquela pessoa que você odeia. Se você gostou, compartilha pra quem você ama, tá bom? E me segue também nas redes sociais pra gente lá ter um contato mais direto. Então sim, bora pro vídeo. Esse aqui, o novo livro do Ulysses Campbell. Para quem não sabe, o Ulysses ele é um escritor, jornalista dessa área criminal e foi o autor, né, daquela trilogia Mulheres Assassinas, onde conta a história da Suzanne von Richthofen, da Flor de Lis e da Elise Matsunaga. Então, já tinha lido os livros e resolvi, né, começar a ler o livro dele sobre o Francisco de Assis. E coincidentemente, não. E recentemente a Amazon Prime ela lançou um filme sobre o Maníaco do Parque e também um documentário sobre o mesmo, né? E eu quero falar um pouquinho, né, porque eu gosto dessa temática e tudo. E querendo ou não, tá em uma discussão, porque com possível fechamento, ou já fechamento dos manicômios judiciais, muito provavelmente em 2028, né, o Francisco de Assis, conhecido, né, como o Maníaco do Parque, até Cook sabe quem é ele, está correndo risco de voltar para a sociedade. E eu acho que isso é um debate muito interessante que a gente pode ter. E vamos aproveitar aí que já tá se falando sobre isso e que trouxeram, né, todo esse conteúdo à tona. E vamos lá. E vamos começar pelo filme. Eu depois vou trazer um pouquinho sobre o livro, porque eu acho que merece. Mas por enquanto vamos falar sobre o vídeo, né, sobre o filme, perdão, e sobre o documentário. O filme, eu não tô criticando aqui por ser cinematografia brasileira, nada disso. Eu acho que o filme, como uma arte em si, ele foi muito bom, boa fotografia, a ambientação para a época, né, ali da década de 90, 1988. Meu Deus, eu tenho um sério problema com datas, juro. 1998. Aí, foi. Eu achei que foi muito bem ambientado. Os atores, eu acho que eles entregaram o que lhes foram pedido pela direção. Mas eu acho que o filme ele é um grande problema, de verdade, assim. Eles tentaram fazer algo e tentaram trazer algo novo, mas fracassaram, assim, miseravelmente, de uma forma que não tem nem como explicar. Porque eles tentaram criar uma história nova usando de base uma história real. Tipo, eu acho assim, se você já tem a história real, não existe história mais bem escrita do que a história real, sabe? Então, assim, o lance de terem criado um núcleo para jornalista e colocar ela como centro desse núcleo, eu acho que não convenceu como uma forma de trazer voz para as vítimas, voz para as mulheres, porque ele não foi muito bem feito. Aí eles trazem uma jornalista que começa a. Primeiro de tudo, né? Essa jornalista ela tá inserida dentro de um jornal onde ela trabalha completamente sensacionalista e completamente machista, até aí ok, e meio que mostra uma certa tentativa de mostrar que ela sofreu ou sofria assédio no trabalho, mas eles também não levam isso adiante, então ficou um tema profundo tratado de forma rasa. Aí ela tá lá lutando para tentar trazer uma capa, tentando trazer voz para determinadas coisas, e não dão voz a ela até que ela começa a investigar todo esse caso. E é ela quem faz toda a investigação, e é ela quem descobre, é ela quem dá o nome, e é ela quem acende como protagonista do filme, sendo que ela é uma personagem completamente inventada. E não teve profundidade na própria personagem. Eles tentam dar uma profundidade criando um vínculo meio conflituoso entre ela e o pai, que não se explica, que não se sabe o porquê. E o porquê que leva ela a isso. Então, assim, eu me senti como me jogaram uma informação e ali ela ficou e não me ajudou e não serviu nada, não construiu o personagem. Sem falar que eles direcionam a personagem para viver meio que uma histeria que era mais dela do que pelo que estava acontecendo. Aí você também fica, precisava dela ser assim? Não. Você poderia construir uma personagem
muito boa, muito forte, sem ter botado ela naquele clichê histérico que ela enlouquece e vira meio que um hiperfoco louco, ou então ela fica super focada naquilo, e só por conta daquela loucura dela que ela vai conseguir desvendar todo o caso. Não me convenceu. Aí eles trazem um personagem que é para poder tentar explicar a situação neuropsicológica do maníaco do parque, que é a irmã dela, que é uma psicóloga, que você vê ali os dois encontros que elas têm para poder explicar o que é um psicopata. Não tô falando das atuações, tá, gente? Eu não tô falando das atuações, eu estou falando do texto. Ficou claramente um texto que foi tirado ali e que colocaram elas pra ler, sabe? Você não sentia naturalidade no que estava sendo dito. Você não sentia naturalidade que ali era um profissional que entendia sobre a área, conversando com uma pessoa leiga que estava tentando entender. Não, era uma coisa muito mecânica. E eu acho que não é assim. E quando você para pra analisar, e quem consumiu todo o caso, e quem assistiu o documentário, você vê que não tinha necessidade nenhuma do filme ter criado um personagem novo, com um embasamento novo, porque a gente teve pessoas que, na época, tiveram sua grande importância. A psicóloga forense, junto com a psiquiatra forense, que avalia o Francisco de Assis, e temos a jornalista criminalista que cobre todo o caso e que ela é apenas sensacional. E ela está no documentário. Então, assim, pô, por que que não utilizou a mulher? Por que que teve que criar todo um enredo por trás, entende? E não só isso, eu entendo que eles quiseram meio que fazer de não dar voz ao assassino, como a grande maioria da mídia faz, porque principalmente na época foi dada muita voz a ele, pouca voz às vítimas, né? Então, assim, eu entendo que eles quiseram fazer isso, mas só que eles fizeram de um jeito muito supérfluo, de um jeito muito vamos fazer pra ser diferente, que não funcionou. Você pega a protagonista, que ela começa a investigar, e em vez de você ir tendo colocação das vítimas e a importância delas, principalmente de uma das vítimas que sobrevive, que é quem conta, que é quem dá a cara a tapa lá, enquanto muitas outras tinham medo de falar, ela vai lá e fala e reconhece que ele realmente é aquela pessoa que eles estavam buscando, era o Francis e tal. Não é mostrado no filme. Eles mostram pequenos cortes picotados que eu tenho a sensação de que foram colocados ali em cima da hora para poder justificar o contexto pelo qual eles estavam fazendo o filme e inserindo aquela personagem, mas que você não sente emoção, você não sente empatia, você não sente realmente, digamos, nojo e escárnio pelo Maníaco do Parque. Foi uma coisa muito mal feita. Sem falar quando eles trazem a trans, né, que se envolveu um tempo com o Francisco, eles trazem como se ela fosse uma pessoa que viveu um tempo maravilhoso com ele, quando na vida real não foi assim, sabe? Como se ele fosse uma pessoa maravilhosa enquanto esteve com ela e que eles eram apaixonados e na verdade não era bem assim. Aí ela vai lá e entrega um caderno pra ele onde ele escrevia as coisas dele. Aí, essa coisa do caderno eu não entendi, porque tem diferentes letras. Você nota que é como se não fosse a mesma pessoa que estivesse escrevendo ali, sendo que era um caderno do Francisco de Assis. Aí depois você compara com o bilhete que ele deixa para o chefe dele, e é uma letra completamente diferente do que estava escrita no caderno. Primeiro que a letra do caderno era uma letra muito bonita, e você vê o documento, é tanto que quando você vê o bilhete, quando você começa a pesquisar sobre a história, e no próprio documentário mostra, você vê que é um bilhete de uma escrita muito rústica, e uma escrita muito grosseira. Não é uma escrita delicada, e não é uma escrita de uma pessoa que tem eloquência, que sabe falar, que sabe escrever bem, que tem um certo intelecto educativo. Não. Você vê que é uma escrita de uma pessoa que tem uma escrita bem grosseira. E no caderno lá tem momentos que mostra, quando mostra lá o caderno, que é como se fosse uma letra super prolixa, uma letra super bonita, super bem desenhada. Tipo, não casa uma coisa com a outra. Então, assim, pra mim o filme, de verdade, não deveria se chamar Maníaco do Parque, porque vocês vão falar, mas Kais, é porque é baseado em fatos. Tá, ok, baseado em fatos. Mas a história real conta a história. Então, use a história, ou então não coloque baseado em fatos, é inspirado. Aí
você coloca o título pra chamar a atenção Maníaco do Parque, não se fala praticamente sobre ele, e muito menos sobre as vítimas. Então você não dá um contexto sobre o nome central do tema que você está desenvolvendo, mas também você não dá contexto às pessoas reais que deveriam receber atenção, que são as vítimas. Tanto as que morreram como as que sobreviveram, né, que sofreram os abusos e conseguiram sobreviver. No fim das contas, o filme ele se perde completamente na sua própria história. Ele não cria nenhum tipo de narrativa impressionante nem instigante. Achei um filme completamente arrastado. Ele não te prende naquela coisa de você saber. Então, se você é uma pessoa que não nasceu nos anos 90 ou um pouco mais pra frente, eu nasci nos anos 90, mas eu era muito pequena quando teve o caso, então eu não lembro muita coisa vívida assim. Então muita coisa você não vai saber, capaz que muita gente nem sequer ouviu falar sobre quem é o Maníaco do Parque, ninguém capaz nem saiba quem é. Então se você é uma pessoa que não sabe da história, você não vai ficar presa. Você não vai ser aquela história que vai te prender porque você quer saber quem foi. Não. Diferente, sinceramente, desse livro aqui. Sabe? Esse livro aqui do Ulisses, ele coloca as vítimas no centro da história. E coloca o Francisco como coadjuvante numa história que ele criou, mas mostrando toda a profundidade do desenvolvimento neuropsicomotor do Francisco de Assis até ele chegar a cometer os crimes que ele cometeu. Sem perder a essência de dar voz às vítimas, coisa que o filme não faz. Aí o filme, quando ele coloca o Francisco, ele coloca umas cenas super desconexas, umas cenas que... Ai, meu Deus do céu. Primeiro que eu não entendi... Eu não sei, desculpa, mas eu não sei se o ator ele tava usando prótese de dente, porque eu não entendi aquilo. Eu não acredito que tenha, porque eu vi fotos do ator sem ser como o Francis de Assis e eles botaram, não sei, uma prótese, não entendi o que foi aquilo. Também não entendi qual foi a da direção de estar dando zoom na boca do ator, velho. Não entendi qual era aquilo. Não, gente, para, sabe? E essa mania, velho, que tem de colocar umas feições que a pessoa, quando vai tá interpretando um psicopata, ela tem que. Não, parem com isso. Gente, o psicopata, ele funciona como qualquer pessoa normal. No rosto, que eu digo. Lógico, ele pode não ter o centro da empatia dele funcionando, mas não é que ele vai. Ai, eu vou pegar aquela vítima e vou. Não, né? Sabe, tipo, não faz. E juro, as cenas que dão foco na parte dele lá, na boca dele, mostrando aquele. Ai, não, gente, para. Se eu fiquei ridícula, você imagine no filme. Não dá, são coisas que não encaixam, não. Aí, igual você pega a parte daí que foi criada, aquele suspense de quando ele é pego lá na Vila dos Pescadores, que ele vai atacar a mulher. Aí ele está preparado para cometer de novo o mesmo crime quando a polícia. Não, gente, não. Primeiro que não foi bem assim, sabe? E tipo, ai, você tem ali o material entregue de mão beijada e você consegue estragar o material. Aí isso me irrita. Não tem condições. E você não mostrar, por exemplo, uma coisa que eles fizeram usando a protagonista, a jornalista, que era mostrar o machismo. Por que eles não mostraram isso bem feito como com o que a polícia fez? Porque quando você começa a ler sobre o caso, o que aconteceu, o descaso da polícia com as mulheres é não tenho nem palavra de dizer de tão horrendo que é. Mas é isso, eles não fazem caso a isso. Aí eles não fazem um encapé, eles não focam um pouco nisso, de mostrar como as mulheres naquela época, elas eram, não só naquela época, porque hoje ainda tem, elas eram desvalorizadas, elas não eram escutadas, como ele poderia ter sido evitado antes, e não foi, por puro descaso da polícia. Aí você tem um material desse aqui, rico, pra você fazer uma crítica, aí você não faz. Aí ele é pego lá, na fronteira ali com, acho que era com o Paraguai, parece, ali no Rio Grande do Sul. Aí eles mostram um take com ele, com a roupa que ele tá, aí logo em seguida ele já tá com aquela roupa clássica, que pra mim aquilo ali foi uma tentativa fracassada de fazer um fanservice.
Bah, fanservice entre muitas aspas, tá? Porque é meio estranho falar fanservice pra isso, mas vocês entenderam. Meio que quiseram aí só fazer parecido porque usaram a mesma roupa de como. Não, sabe? Então, assim, pra mim o filme ele não agregou em nada. Ele não agregou uma pauta de discussão, ele não agregou nada novo, ele não agregou nada que pudéssemos avaliar num macro, muito menos num micro, como, principalmente pelas vítimas. Pra mim, ele é mais do mesmo. Ele é um filme que, se não existisse, não iria fazer diferença nenhuma no tema que a gente deveria abordar. Mas tá aí, né? Se eu indico, todo filme, série, livro, ele é válido. E que a gente tenta tirar o que é o melhor. Tá vendo? Até Cook achou. Sabe? Se você tem, assiste lá. É 1 horinha e pouco. Tem tempo? Assiste lá. Fazendo uma pausa aqui bem rapidinho pra pedir um favor assim muito maravilhoso pra vocês, sabe? O canal é novo, galera, então, por favor, deixa seu comentário aqui, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha o vídeo aí em todas as suas redes sociais, me marca, ó, incógnita.oficial, marca lá, marca, corre, tô esperando. Marcou. Ok. E também ativa os sininhos, né, pra que você receber conteúdo novo sempre que tiver vídeo aqui no canal, tá? Que o YouTube vai entender que você não precisa ficar buscando na home, tá bom? Então vai lá, faz isso aí, ajuda nós aí, tá bom? Vamos continuar o vídeo, que esse vídeo tá legal. Tchau. Contrapartida, a gente tem o documentário. Não vou dizer que foi um dos melhores documentários criminais que eu já vi, mas muito bem feito, eu gostei. Deram voz às vítimas, deram voz aos familiares das vítimas, que eu acho que isso é muito importante, como a prima da Selma, como não o pai mais da Isadora Frankel, né, que é uma das vítimas dele, porque ele infelizmente faleceu, mas a pessoas próximas à família. Que isso não teve no filme. Então, assim, como é que você vem com um filme que tem proposta de dar voz à mulher e às vítimas e não faz? Então não fosse essa a proposta, sabe? E prometeu e não entregou. Antes não tivesse prometido e tivesse entregado o que tivesse entregado, entende? E o documentário, ele é interessante, ele traz o delegado, traz as vítimas, traz os familiares do Francisco, como o irmão, como a mãe dele. E ele vai mostrando e contando muitas coisas que realmente a gente não sabia pela boca das próprias vítimas. E eu assistindo, eu ficava ainda mais consternada e com mais raiva ainda quando você via a forma como a polícia tratava as mulheres, velho. Como tem uma delas lá que mostra. Em 1995, a mulher fez uma ocorrência contra ele. O cara vai na delegacia. E ele sai de lá pagando uma fiança de R$ 100 na época. Eu sei que R$ 100 na época era muito dinheiro. Podia ser muito dinheiro. Gente, mas não é isso. Sabe? Ele literalmente puxa a menina pra dentro de uma construção que tava lá tá dentro. Tenta abusar dela. Por sorte, chega um segurança e ela fala, ela diz, olha, esse cara tá tentando abusar de mim, eu não sei quem é ele. E ele, não, ela é minha namorada, ela é minha namorada. Pelo menos o segurança, pelo menos chamou a polícia, levam ele pra delegacia. Ela vai pra dar depoimento. Aí o delegado chega e pergunta, você tem certeza que você não conhece esse homem? Aí ele fala assim, meu filho, eu nunca vi esse homem na minha vida. Tu não tá vendo o estado que ele me deixou aqui, não? Ele rasgou meu vestido, eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí o abençoado, o delegado da época, solta ele sobre uma fiança de R$ 100, mais ou menos, e só dá o caso como importúnio. Importúnio! Porque ele julga dizer que o Francisco contou uma história muito convincente. Agora, olha a história que foi contada. Que o Francisco falou pra ele que estava muita raiva porque a namorada dele tinha traído, tinha feito alguma coisa com ele, e ele agiu sem pensar. Aí isso é justificativa pra você agredir e abusar de uma pessoa. Meu filho, resolve tu mesmo com os teus BO contigo, mano. Ninguém tem culpa dos teus BO, não. Aí o que foi que o delegado fez? Beijinho na testa, vá. Tchau. E por isso mesmo ficou. Aí isso me indigna, mano. Me indigna, porque o pior de tudo é que ainda hoje isso ainda acontece.
Quantas mulheres sofrem abusos todos os dias aqui no Brasil, sejam físicos, emocionais, financeiros, sexuais, e se calam porque não sabem se vão acreditar, ou não sabem se vão colocar a culpa em cima dela porque fizeram isso com ela? Isso é indignante. E você vai assistindo um documentário, você vai vendo as vítimas falando que isso não foi nenhuma, nem duas, nem... Aí você para um segundo pra pensar que poderia ter sido evitada a morte de tantas mulheres por incompetência. Vocês me desculpem, mas é incompetência? Aí não dá. Mas enfim, o filme, na minha opinião, decepcionou. O filme, na minha opinião, é ruim. O filme, na minha opinião, é aquela coisa do prometeu muito, não entregou porcaria nenhuma. O documentário, ele faz o que ele propõe, ele te informa, ele dá voz às vítimas, ele dá voz aos familiares das vítimas que sofreram e sofrem até hoje. E ele não dá o palco pra quem não merece palco. Então, assim, o documentário eu super indico, vale a pena, confere. O filme, você quer ver? Veja, mas saiba que não vai acrescentar nada com nada. E a minha maior indicação, obviamente, é esse aqui, ó. O livro do Ulisses Campbell. Porque realmente aqui tá muito bom e traz muita coisa, assim, que você não tem nem ideia, que a gente talvez nem sabia que teve, sabe? Então, assim, esse aqui vale a pena. E eu vou trazer, tá? Um vídeo depois sobre o livro e contando todos os detalhes do livro. Então, se você quer que eu faça isso, comenta aqui embaixo. Mas bota aí, vai, eu tô esperando, coloca aí. Caso, por favor, comenta sobre o caso do Maníaco do Parque. Aí eu vou lá e comento. Mas só se você comentar, que se você não comentar, não comenta não. Mentira, eu comento sim, porque, né? Tem que postar vídeo, né? Então eu comento sim. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, né? Dica de documentário, dica de filme, nem tanto assim, mas se vocês gostaram, não deixa de se inscrever. Vem fazer parte aí da Rapeza. A gente tá crescendo aos pouquinhos, mas estamos indo lá. Deixa o comentário aqui que é pro YouTube entender que vocês gostam do vídeo, que vocês querem mais. Deixa, ó, likezão aí, papoca esse like, senta ali o dedo neste likezão. E mais uma vez, obrigado por me acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar no mundo e tchau!